nesta live, neste culto dominical, estão juntos conosco para oferecer a Deus um culto de adoração e de louvor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E apesar das circunstâncias difíceis, contrárias, o Senhor tem nos sustentado em pé. E temos motivos sobejos para engrandecer o Senhor, para louvar ao Senhor, para bendizer o seu nome. Porque a Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração a geração. E nós estamos nesta noite, neste culto, e queremos, com a ajuda, com a orientação do Espírito Santo, trazer para o coração do povo de Deus uma palavra que está nos Salmos 133. Uma palavra para as famílias, né? Sabemos que a sociedade é composta de família, a igreja é composta de família, e nós estamos vivendo dias de grande desafio para manter a nossa família, né? São muitos os ataques, mas o Senhor tem nos dado sabedoria e orientação. E eu quero deixar para você, trazer para o seu coração as instruções da palavra do Senhor. É um salmo muito conhecido, mas eu quero trazer para o seu coração este salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu sei que para os leitores da Bíblia, este é um salmo que já está decorado. Mas este salmo aqui, o Salmo 133, ele faz parte dos salmos da romagem, do salmo dos degraus de Davi, né? O Salmo 134 é o último salmo que Israel cantou na sua caminhada. Por isso chama o Salmo Cântico de Romagem de Davi. Este Salmo 133, ele é atribuído à autoria a Davi, quando Davi faz essa contemplação sobre a comunhão. Davi, que já havia experimentado na sua família a amargura da divisão dentro da sua casa, com os seus filhos, né? Davi sabia expressar quão gloriosa era a comunhão. E neste salmo, Davi retrata a comunhão dos filhos de Israel, como eles estavam unidos num só pensamento em torno do altar naquele dia do sacrifício. Então Davi pega este salmo como seu cântico dos degraus e ele louva a comunhão. E aí ele coloca dois adjetivos que fogem do nosso conceito. Ele diz: ó, quão bom e quão suave, ou quão agradável é a comunhão. Como é lindo contemplar, aleluia, os irmãos, as famílias vivendo a comunhão. Porque esse momento de comunhão, ele é um momento louvável.
É um momento que exige um cântico de adoração ao Senhor. Então Davi expressa através desse cântico, ele louva a comunhão, porque ele já havia sofrido com a falta dela. Então ele sabia como tem valor quando a gente consegue viver em comunhão. A palavra comunhão no original é a palavra koinonia, que significa ter tudo em comum. Imagina se todos nós, principalmente dos dentro da nossa casa, nós pudéssemos ter tudo em comum. Não teríamos problema, não teríamos divisão. Tudo é de todos e todos é por todo, Seria glorioso. Então Davi fica tão maravilhado, já nos últimos cânticos dos degraus da sua romagem com o povo de Israel, ele diz assim: olha, essa comunhão, eu comparo ela como óleo precioso. Aleluia. Oh, Ramandagashou, Mandagashai. Óleo precioso, tem muito valor, um óleo de muito valor, um óleo que só serve para unção, porque ele é um óleo separado. Ele diz assim: eu vejo a comunhão como este óleo descendo sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola, sobre a orla das vestes de Arão. Arão era o sacerdote. Ele lembra e ele faz a comparação quando Arão foi designado para ser o sacerdote, para oferecer o sacrifício em favor do povo. E ele diz: é tão lindo contemplar. Davi não estava no dia em que o Senhor designou a Moisés que separasse Arão e os seus filhos para o sacerdócio. Ele não estava. Mas quando ele viu a comunhão, ele disse: eu imagino que isso é tão glorioso quanto aquele dia. Oh, aleluia. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê, irmãos? Porque tudo na Bíblia tem um valor muito especial para nós. Ele diz: eu imagino que aquele dia foi glorioso, foi lindo ver aquele óleo precioso descer, ungir Arão, ungir os seus filhos para exercer o ofício sagrado, para o ofício da comunhão. E ele diz: comparo também a comunhão como o orvalho de Hermon. Vocês sabem que as plantas sobrevivem, não é por causa da chuva, porque a chuva passa. Elas sobrevivem por causa do orvalho. E ele diz: como é lindo saber que lá no monte o orvalho cai e daqui a pouco aquele vira uma corrente de água, desce e vai para os rios, alimentar os rios e vai para os mares. Assim é o caminho da comunhão. Aí ele chega no final deste salmo e ele diz assim: este ambiente de comunhão, este ambiente de koinonia, ele atrai duas grandes bênçãos. Aí a Bíblia diz que nesse ambiente de comunhão que Davi declara, que Davi salmodia, que Davi louva, quando ele contempla aquele povo, as famílias, depois de uma longa caminhada em comunhão, ele diz assim: nesse ambiente, somente nesse ambiente, isso é bom que você entenda, somente no ambiente de comunhão, não é um ambiente que ora muito, não. Não é um ambiente que dizima também, não. Não é um ambiente que canta também, não. Ele diz: é somente no ambiente de comunhão. Comunhão é algo muito excelente. A comunhão, ela denota claramente que ali Deus reina. Porque onde Deus reina, onde Deus é Senhor, onde Deus é soberano, aquele ambiente é um ambiente de comunhão. E ele diz: nesse ambiente, somente esse ambiente atrai a bênção, Essa bênção aqui engloba toda a sorte de bênção. As bênçãos espirituais, as bênçãos financeiras, as bênçãos do matrimônio, a bênção sentimental, a bênção do corpo físico, da saúde,
toda sorte de bênção. Deus lá do céu, a Bíblia diz, Davi dizendo, ele ordena que essa bênção desça para este ambiente de comunhão. Aí ele diz, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E quando fala vida para sempre, não está falando só da vida aqui. Está falando que esta família será alcançada com a salvação. A vida para sempre. Então, queridos irmãos, famílias, pais, filhos, esposa que estão ouvindo, todos nós somos responsáveis por manter a nossa família em comunhão. É uma batalha, é uma guerra. Mas se nós não mantivermos, nós não seremos alvo da bênção e da vida para sempre. Por isso que precisamos entender que o ambiente que atrai a bênção de Deus é o ambiente da comunhão. E para manter uma família em comunhão, bem como nós temos os inimigos da salvação, nós temos os inimigos do casamento, nós temos os inimigos da família, nós também temos os inimigos da comunhão. Interessante que eu quero deixar claro para você, como a Bíblia diz, que os inimigos, eles não são externos, eles são internos. A Bíblia diz que Saul perseguiu Davi por 14 anos, supondo ele que Davi era o seu maior inimigo. Mas os inimigos de Saul estavam dentro dele. Quais eram os inimigos de Saul? O medo, o orgulho e a soberba. Então, quantas vezes nós buscamos os inimigos que não são inimigos? É por isso que a família tem vivido esse conflito. E a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. A minha guerra não é contra o meu esposo. A minha guerra não é contra os meus filhos. A minha guerra não é contra a minha mãe, contra os meus irmãos, não. A minha guerra é contra os inimigos que estão dentro de mim, porque nós somos seres humanos. Entenda isso, que se não for a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, o próprio Jesus disse, vocês sendo maus, nós somos maus por natureza, porque nós herdamos isso de Adão. Então nós temos esses inimigos que nós precisamos lutar para manter a nossa família em comunhão. Agora, esse ambiente de comunhão, ele é um ambiente construído. Ele precisa ser construído na sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus foi fazer a última ceia com os seus discípulos, antes da sua crucificação e morte, ele determina uma ordem, porque ele diz, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, mas eu precisava de um ambiente de comunhão para isso. A gente não consegue desfrutar das bênçãos de Deus se nós não estivermos nesse ambiente de comunhão. E Jesus chama os seus discípulos e diz para eles, olha, vocês vão achar o ambiente de comunhão. Vocês vão entrar na cidade e quando vocês virem um homem carregando um cântaro de água, vocês vão seguir ele. Ele vai entrar numa casa e quando vocês chegarem lá, essa casa vai ter um cenáculo já mobiliado. E vocês vão dizer, o mestre nos mandou aqui para celebrarmos a Páscoa, para celebrarmos a comunhão. Cenáculo era um andar de cima, era como um mezanino na casa. Era um lugar onde o pai de família preparava para eles comerem a refeição mais importante do dia, que era o jantar para os judeus. A refeição mais importante é o jantar. Então eles preparavam o cenáculo, aquele ambiente ficava pronto para aquele momento de comunhão com a família. Ninguém podia faltar. Então todos haviam trabalhado. E aquele homem carregando aquele cântaro de água
foi seguido pelos discípulos e eles encontraram o lugar da comunhão. Eu não sei se na sua casa você já tem esse andar de cima, você já tem esse cenáculo preparado, esse cenáculo mobiliado para cear, para desfrutar da comunhão. Mas ele é necessário, o andar de cima, o cenáculo. Então, todos da família têm responsabilidade, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. As famílias parece que ao invés de unirem, na maioria, estão desunindo. Porque elas não estão suportando viver juntos por muito tempo. Infelizmente. Quantos casais têm separado? Quantos têm abandonado? Quantas discussões? E eu fico pensando comigo, meu Deus, a bênção de Deus está longe dessa casa. Porque o ambiente que atrai a bênção é o ambiente da comunhão. Então é um ofício difícil. Mas para termos o ambiente da comunhão, nós precisamos vencer os inimigos da comunhão. Eu preciso vencer ele. Você precisa vencer ele. O pai precisa vencer. A mãe precisa vencer. Os filhos precisam vencer. A nora, os genros, os netos, todos nós. O meu inimigo não é o meu filho que gritou. O meu inimigo não é a minha filha que não quer obedecer. Não. Os inimigos da comunhão são inimigos internos. Mas nós vamos combater ele em nome de Jesus. E quais são os inimigos da comunhão? Visto. Por que a comunhão tem inimigos? Porque ela é maravilhosa. Porque ela é digna de ser salmodiada. Ela é digna de ser louvada. Gente, pensa bem. O céu louva a comunhão. Quando a sua família está em comunhão, existe um louvor. Aleluia. Aleluia. Verdadeiramente Deus é glorificado. Quando a família está em comunhão, Deus é glorificado. A gente acha, mas eu estou glorificando cantando, eu estou glorificando dando glória a Deus. Mas quando o céu louva, é porque aquele ambiente é digno de ser salmodiado. Imagina todo o céu, Deus contemplando a sua casa. Aquele ambiente de comunhão, o Senhor diz, vai lá. Eu ordeno para aquela família, eu ordeno para aquela casa a bênção. Aleluia. Preste bem atenção, quando a ordem sai lá de cima, ela chega aqui. Só não chega se a ordem não sair, porque se ela sair, a Bíblia diz que quando Daniel se propôs a orar e a jejuar por 21 dias, o Senhor diz, Daniel, primeiro dia que você começou o propósito, eu já mandei a bênção. Mas quando o anjo Gabriel vinha trazendo, na região celestial havia muitos demônios, muitos inimigos. E ele não conseguiu passar. Quando eu vi que ele não ia chegar, eu mandei Miguel, o anjo da batalha, com uma espada na mão. E a bênção chegou para Daniel. Será que a sua família tem alcançado as bênçãos? Será que ela tem chegado mesmo? Porque não é pelo que você fala, mas é pelo aquilo que você faz. Família, gente, a gente ganha com caráter, não é com reputação. Eu queria que você entendesse bem isso. Às vezes, nós somos simpáticos para os de fora, mas somos agressivos para os de dentro. Às vezes nós conseguimos pedir por favor para alguém estranho. Às vezes a gente consegue pedir desculpa para um estranho, mas não consegue pedir licença para um de dentro de casa. Às vezes nós tratamos com toda a nossa grosseria. E eu sei que Satanás tem trabalhado arduamente para criar divisões, raízes de amargura no meio das famílias. Mas nesta noite, aleluia, Deus traz-nos esta palavra para dizer a você, eu quero alcançar a sua família.
Eu quero de verdade abençoar a sua casa. Eu quero abençoar seus filhos. Eu quero ordenar a vida para sempre para eles. Mas eu não posso se não tiverem comunhão. Qual é o primeiro inimigo da comunhão? O primeiro inimigo da comunhão chama-se indiferença. Descaso na importância de cada membro da família. Queridos e queridas, não sei se vocês já sofreram a dor da indiferença. Não tem coisa para doer mais. E a indiferença é algo que está dentro de nós, não é um inimigo externo, mas é um inimigo da comunhão. É quando nós praticamos o descaso. É quando nós não entendemos que cada membro da nossa família tem o seu valor. Aí você trata com indiferença a opinião de um, a colocação de outro, ou diz, você não sabe de nada, fica quieto. Isso é indiferença. É você estar dizendo, você não tem valor, ou a sua opinião não é de valor para a família. Preste atenção, na sua casa, na sua família, todos têm o mesmo valor. Seja pai, seja mãe, seja filhos, nós temos o nosso valor. E quando nós deixamos o inimigo da indiferença entrar no nosso coração, o diabo, ele não entra num terreno ou numa casa que está fechada, não. Mas quando existe uma brecha, e a indiferença é uma brecha, aí você diz, meu Deus, mas por que essa menina está tão revoltada? Por que esse menino está tão revoltado? Ele não sabe expressar o que foi. Mas o diabo entrou através da prática da indiferença. Ele sentiu-se rejeitado, porque ele sentiu assim, eu não tenho opinião, eu não posso falar nada. Eu não tenho valor nessa casa. Eu não sou bem recebido nessa família. Porque a indiferença nós praticamos quando a gente não dá o real valor. A gente não senta para ouvir. A gente não compartilha de coisas boas. Às vezes a gente prefere compartilhar com os de fora do que compartilhar com os de dentro da nossa casa. E um dos inimigos da comunhão, que eu e você, que nós precisamos vencer na nossa família, é o inimigo da indiferença. O segundo inimigo da comunhão é a rejeição. Os consultórios médicos, os consultórios dos psicólogos estão cheios de crianças e adolescentes cheios de traumas por causa da rejeição. O que é rejeitar? O que é sentir rejeitado? Significa que você se torna uma coisa qualquer, sem valor. Rejeição é uma forma agressiva de desprezar o valor de alguém. E quantos, às vezes tem marido que pratica a rejeição com a esposa, o pai com a filha, a mãe com a filha, com a nora, né? Começa a rejeitar a pessoa, começa a mostrar para ela que para mim você não tem valor nenhum. Rejeição traz um desajuste psicológico. Rejeição é um poço profundo de desvalorização. Toda dracma da sua casa tem valor. Tem gente que perde uma, porque eu tenho 10, pedir uma não tem valor nenhum. Não faz diferença, faz diferença. Você vai ter que fazer como aquela mulher. Você vai ter que varrer a casa, você vai ter que limpar a casa, até encontrar aquela dracma que foi perdida. A rejeição é uma atitude do maligno. Porque quando você começa a querer machucar o outro, você começa a rejeitar. Você começa a fazer descaso. E aquela pessoa entra num poço
de desvalorização. Terceiro inimigo da comunhão, visto que você precisa saber que na família precisa ter a koinonia. Você pode ser um bom cantor, pregador, mas se a sua família não estiver dentro desta redoma de comunhão, de entendimento, de tudo em comum, você e sua família não são alvos da bênção e da vida para sempre. Aí não adianta orar. Aí não adianta fazer campanha de oração. Aí não adianta fazer 21 sexta-feira. Não. Porque a Bíblia está muito clara. É nesse ambiente, Davi está dizendo que o Senhor ordena, dá ordem, para que naquela casa esteja a bênção. E quando eu falo de bênção, eu queria que você entendesse. A maior bênção não é a financeira. A maior bênção é ter os seus filhos, os filhos dos seus filhos, gozando da salvação, gente. Tendo esperança de viver com Cristo eternamente, essa é a maior bênção. E o terceiro inimigo da comunhão é a intolerância. Quem que não está com a tolerância zero nesses dias, hein? Todo mundo está com o nervo à flor da pele. Eu disse antes de começar esse culto com a irmã Cássia, eu não consigo pregar se a palavra não passar dentro de mim. Se eu não deixar ela me trabalhar. E como eu tenho sido trabalhada. Porque família é uma oficina onde o nosso caráter é forjado. Não tem outro lugar. A gente estranha, mas por que isso lá na minha família? Por que a minha filha falou assim comigo? É porque o seu caráter precisa ser forjado. E aí a gente fica intolerante. Eu vi alguém dizer assim, nossa, irmã Madali, depois do corona, não sei o que aconteceu lá em casa. Nós estamos assim, à flor da pele, ninguém entende ninguém. Qualquer coisa que fala, a gente já sai com as 10 pedras na mão. E esse inimigo é quem? Aonde que ele está? Está no seu irmão? Está no seu filho? Não, está dentro de você. É a intolerância. E a Bíblia diz que nós devemos tolerar os mais fracos. Né? Jesus disse, sejam manso e humilde como eu sou. Olha, é muito difícil, irmã Madali, mas eu tenho que vencer esse inimigo. Senão, se eu sou intolerante, o meu marido é intolerante, os meus filhos são intolerantes, que ambiente de comunhão eu vou conseguir construir? Alguém tem que tolerar. Alguém tem que morder a língua. Alguém tem que pôr um gole de água na boca e ficar segurando o dia todo para não falar, para não ser intolerante. A intolerância é um veneno que Satanás tem usado para azedar, para matar muitos relacionamentos. É verdade ou não é? Por que as pessoas se separam? Quando você vai conversar, aí você vê que o inimigo da intolerância foi um inimigo que sobrepôs tudo. Ninguém tolera os defeitos, as fraquezas dos outros. Em família, nós temos que tolerar. Porque nós somos família e nós precisamos da bênção do Senhor. O William James, que é um grande psicólogo, sociólogo, ele diz que nós não suportamos ver nos outros os nossos próprios defeitos. É por isso que nós não toleramos. E aí eu comecei a analisar essa frase. É porque você vê no seu filho o seu espelho. Você vê na sua filha o seu espelho. E aí você não consegue tolerar o defeito seu na vida dele. Porque aí reflete. É isso que ele está dizendo. A intolerância é um espelho da nossa própria face que não queremos ver. Não assumimos as nossas imperfeições, mas queremos a perfeição dos outros. É por isso que nós não toleramos. Porque nós não queremos assumir que somos imperfeitos. Mas aí você tolera, né? Se você fez algo errado, você diz, mas eu tive motivo para fazer errado. Mas se o outro fez errado, você não dá chance dele dizer, eu fiz errado porque eu tive motivo para fazer errado. Eu não quero tolerar o erro do outro. E a intolerância tem azedado, tem matado,
tem destruído muitas famílias. E esse é um inimigo que precisa ser vencido para que a gente possa manter a família em comunhão. Eu tenho uma família. Minha família é muito grande. Nós somos uma família muito aglutinada, tudo muito junto. Imagina, quem gosta de ver assim, imagina quantas coisas, e às vezes a gente tem que engolir, a gente tem que calar em nome da comunhão, né? Daí meu esposo, que é a minha testemunha, a gente cala, a gente não revida, a gente diz vai passar, a gente engole, né? Porque é glorioso, é maravilhoso, é louvável para Deus uma família que vive em comunhão. Mas para manter esta família, eu tenho que vencer o inimigo da intolerância. Eu tenho uma personalidade diferente, né? Sou mais ativa, sou proativa, né? Então isso faz com que às vezes eu quero falar antes da hora, mas Deus tem me ensinado. E lá na sua casa vocês precisam. O quinto inimigo da comunhão é o individualismo, aquele que manifesta o egoísmo. Quantos da família são egoístas, querem só para ele? Tem marido que só ele quer ser servido, ele não serve. Para manter um ambiente de comunhão, todos têm que entender que tem que servir. O pai tem que servir, a mãe tem que servir, os filhos têm que servir. Todos têm que prestar um serviço para manter esse ambiente. O egoísmo não faz parte de um ambiente de comunhão. E hoje a gente vê que tem gente que ele quer ser doutor, chega em casa, ele quer ser servido. Ele quer atenção só para ele. Não. Para você manter esse ambiente de comunhão, você precisa vencer o inimigo chamado egoísmo. Preste atenção. Querida irmã, querido irmão, família, todos que estão ouvindo, você precisa tornar a sua casa alvo da bênção de Deus. Essa é uma responsabilidade minha. Eu tenho pensado muito nisso nesses dias, principalmente nesses dias que a gente precisa tanto, aleluia, aleluia, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Mas a gente vê que o diabo tem trabalhado e é dentro da gente. Aí você fica se corroendo. Você diz, mas eu tenho que vencer. Aí você quer culpar o outro, porque fica mais fácil, né? Culpar o outro do que culpar a si mesmo. Dizer, não, eu fui intolerante. Não, eu fui egoísta. Ao invés de eu ajudar, ao invés de eu participar, ao invés de eu fazer as coisas melhorarem, tirar o fardo, porque tem filhos que colocam todo o fardo na mãe. Não ajuda, não coopera, né? São egoístas, querem só para si. Mas esse inimigo do egoísmo, ele tem que vencer. Você tem que vencer ele. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas ferem porque elas não conseguiram curar a ferida que alguém lhe fez. Às vezes não foi nem a pessoa que está do seu lado, foi alguém que te feriu. Mas como você não conseguiu curar aquela ferida, você não consegue entender o outro. Você fere o outro que nada tem a ver com a sua dor. Mas é possível tratar a dor emocional que a indiferença, que a rejeição, que a intolerância, que o individualismo provocam. E como, irmã Madali, eu posso tornar a minha família, né? Eu acho tão lindo dizer a alguém assim, essa é a minha família. Aleluia. Aleluia. Eu honro a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pela minha família. É tão bonito, né? Quando Raabe fez aquela petição aos espias. A oração de Raabe, para mim, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Porque ela não esqueceu da família dela. Ela disse, eu quero que vocês façam uma aliança comigo. Que o dia que vocês entrarem para destruir Jericó, a casa do meu pai, os meus irmãos, a minha família vai ser protegida.
para a sua família entrar, ser vista, estar sob o olhar da bênção de Deus, você precisa fazer aliança. Aliança com Deus, mas aliança com a sua própria família. Aliança de ser mais tolerante. Aliança de querer, não, eu estou aqui nesta família para servir. Porque um ambiente de comunhão é um ambiente de serviço. Jesus estava ali ceando com seus discípulos no cenáculo, e a Bíblia diz que Jesus se propôs servir. E ele disse aos seus discípulos, olha, vocês têm que entender que no reino de Deus, maior é o que serve, não é o que é servido. Como seria, né? Se todos entendessem que nós viemos e que a maior honra é servir. Tem gente que eu vejo, e a gente sempre comenta, eu chego nos lugares, eu vejo aquelas pessoas tão solícitas para servir, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, ela fica tão feliz em servir. E se fosse assim na nossa família, se todos estivessem dispostos a servir. Agora, para fazer isso de forma eficaz, devemos cuidar, cada um na família, cuidar das suas feridas psicológicas, tentar curá-las. Prestar atenção, eu fui intolerante. Por que eu fui intolerante? Realmente porque ele teve culpa? Não, ninguém tem culpa da sua intolerância. A culpa, a ferida está dentro de você. Você precisa aliviar a sua dor emocional, reduzir a sua raiva, reduzir a sua agressividade. Mas como eu faço isso, irmã Madali? Primeiro, reconheça que os seus inimigos não são os de fora. Seus inimigos estão dentro de você. Os inimigos da comunhão, os inimigos da família, os inimigos da fé estão dentro de nós. Que nós não venhamos fazer como Saul, lutar 14 anos contra aquele que não era o seu inimigo. Davi não era inimigo de Saul. O maior inimigo de Saul era o medo que ele tinha, era a inveja que ele tinha. Estava dentro dele. Então que você olhe para dentro de você e diz, o que está acontecendo? Que na minha família nós estamos vivendo em guerra. Um fala A, um entende B. O que está acontecendo? Será que é intolerância minha? Será que eu estou querendo ser individualista? Será que eu estou só querendo ser servido? Será que eu tive atitudes de rejeição com meu filho, com a minha mãe, com a minha nora? Você precisa olhar para dentro de você para tornar a sua família alvo da bênção e da vida. É o que eu mais quero, irmãos. Não sei se vocês também desejam isso. Ter sobre a minha casa o olhar de Deus. Quando Raabe fez aquela oração, aquele pedido, aquela aliança, os espias disseram, tudo bem, vai ser cumprido conforme o desejo do seu coração. Porém, você tem um desafio. E que desafio? Você precisa colocar toda a sua família dentro da sua casa. Você precisa manter sua família em comunhão, porque você não sabe o dia que nós vamos chegar. Seu desafio agora é reunir toda a sua família, colocar dentro da sua casa. A casa de Raabe era um prostíbulo. Ela morava em cima do muro, ela vivia afastada da família. Você vai trazer toda a sua família. E quando a gente fala de Raabe, né, não é à toa que ela foi parar na galeria dos heróis da fé, na genealogia de Jesus, é porque ela conseguiu. Como que ela conseguiu trazer o pai, a mãe, os irmãos, tudo? Eles não conheciam o Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar, mas eles não. Eles eram pagãos. Sabe como que eles foram atraídos? Pela fé de Raabe. A fé dela era tanta no Deus de Israel que ela conseguiu convencer eles que Deus ia entregar Jericó nas mãos do seu povo. E que se eles entrassem para dentro da casa dela, aleluia. É por isso que Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Basta fazer aliança com Deus, crer nele, que Deus vai atrair todos para dentro da sua casa, para um ambiente de proteção, para um ambiente de providência. E quando os muros de Jericó foram ao chão, todos os muros, até o muro
da casa de Raabe. E o maior milagre foi que a casa de Raabe permaneceu intacta. Imagina uma casa construída em cima de um muro e ele cair e a casa permanecer intacta. Todas as outras foram destruídas, mas a casa de Raabe tinha um sinal, um fio de escarlata pendurado na janela. Tinha uma aliança. Eu quero que você, nesta noite, faça uma aliança com Deus. De Deus, se depender de mim, eu vou promover a comunhão na minha família. Se depender de mim, este fio de escarlata não vai sair da minha janela, porque neste ambiente o Senhor vai prover a bênção e a vida para sempre. Eu quero convidar você para nós orarmos neste momento, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso, pela presença dele que estamos sentindo. Eu sei que você está sentindo aí também. Eu quero orar pela sua família, mas eu quero que você se prontifique como Raabe, de fazer uma aliança. De eu tenho que vencer os meus inimigos. Aleluia! Eu sou muito intolerante com os meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe. Queridos, eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim. Eu tenho que vencer. Esse inimigo não pode afastar a bênção de Deus da minha casa. Aleluia! Jesus está aqui. Jesus está aí na sua casa. O Espírito Santo está movendo através desta palavra. Feche os seus olhos. Faça como Raabe. Estou aqui, Senhor. Quero fazer aliança, mas eu quero que a minha família esteja protegida. Se depender de mim, eu vou amenizar essas minhas feridas emocionais, essa minha mágoa, essa minha agressividade. Seja mais brando no falar, seja mais brando no agir. Família é o nosso maior patrimônio. Família é um presente que Deus nos deu. Ame a sua família. Ame os seus filhos. Ame o seu esposo, sua esposa. Ame a sua casa. Porque você não sabe o dia em que um simples tchau se transformará num eterno adeus. Faça isso. Querido Deus, Pai que está no céu, queremos ofertar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero te pedir, Espírito Santo, a tua ajuda, que esta palavra frutifique no coração desta família que está diante deste aparelho, ouvindo e cultuando ao Senhor. Senhor, que esta palavra produza fruto nos nossos corações. Que esta família seja alvo das bênçãos do Senhor. Que esta família seja alvo da vida para sempre. Que esta família esteja sob a proteção de uma aliança. Pai querido, em nome de Jesus também te peço, visita aqueles que estão hospitalizados. Visita os profissionais de saúde. Ó Deus, socorre-nos. Socorre-nos com o teu amor, com a tua bondade e com a tua misericórdia. Entra nesta casa, entra nesta família, trabalha no coração deste homem que já pensou em abandonar sua casa por falta de tolerância, por falta de compreensão. Senhor, restaura este casamento, restaura esta família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja conosco durante esta semana, que você esteja uma semana abençoada para a glória do Senhor e que a sua família glorifique ao Senhor. Deus abençoe Mancássia, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você que está aí do outro lado cultuando ao Senhor.